Sermão como meditar na Palavra de Deus. Um tratado puritano sobre meditação, por Thomas Watson. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. Proposição afirmada por elas. A graça gera deleite em Deus, e o deleite gera meditação. A meditação é um dever essencial para a religião, e que nutre o sangue dela. Para mostrar o quanto o homem piedoso está habituado a essa bendita obra de meditação, o salmista acrescenta: na sua lei medita de dia e de noite. Isso não significa que não possa haver algum intervalo, pois Deus nos concede tempo para nos ocuparmos com o nosso chamado e tempo para descanso. Mas quando é dito que o homem piedoso medita de dia e de noite, isso significa que ele medita frequentemente, que ele está familiarizado com o dever de meditar na palavra de Deus. Um dos mandamentos de Deus é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Esse mandamento não significa que devemos estar sempre orando, mas que devemos todos os dias reservar algum tempo para a oração. Lemos na lei da antiga aliança sobre aquilo que era chamado de sacrifício contínuo. Números 28:24. Isso não significava que o povo de Israel não fizesse outra coisa além de realizar sacrifícios, mas que eles tinham suas horas estabelecidas para realizar os sacrifícios, ou seja, todas as manhãs e todas as tardes, eles deveriam oferecer o sacrifício, o qual, portanto, era chamado de contínuo. É nesse sentido que o homem piedoso medita de dia e de noite, ou seja, ele faz isso regularmente. Logo, a meditação na palavra de Deus não é uma coisa estranha para ele. Doutrina. A proposição que resulta do texto é esta: um cristão piedoso é alguém que medita. Lemos no Salmo 119:15: meditarei nos teus preceitos. E em 1 Timóteo 4:15: medite nestas coisas. Meditar é ruminar as verdades que ouvimos. Segundo a lei da antiga aliança, os animais que não ruminavam eram impuros. Assim também, aquele que se diz cristão, mas não rumina a palavra de Deus através da meditação, deve ser considerado impuro. A meditação é como regar a semente, o que faz brotar e florescer os frutos da graça. 2. A natureza da meditação. O que é meditação? Meditação é o ato da alma retirar-se, através de um pensamento sério e solene sobre Deus, para que o coração possa ser elevado às afeições celestiais. Essa descrição se divide em 3 aspectos. 1. A meditação é o ato da alma retirar-se. Quando vai meditar, um cristão deve se fechar para o mundo. O mundo estraga a meditação. Por isso Cristo subiu ao monte sozinho a fim de orar. Mateus 14:23. Portanto, quando for meditar, procure um lugar solitário. Em Gênesis 24:63, lemos que Isaac saiu para meditar no campo. Ele se retirou para que pudesse fazer um passeio com Deus através da meditação. Zaqueu desejava ver a Cristo, então lemos que ele se retirou da multidão, correu adiante e subiu um sicomoro a fim de ver Jesus. Lucas 19:3-4. Logo, quando queremos ver Deus, devemos nos retirar da multidão dos afazeres e ocupações deste mundo. Devemos subir na árvore através do retiro da meditação e ali teremos a melhor perspectiva do céu. A música do mundo nos fará dormir ou nos distrairá de nossas meditações. Quando o cisco entra no olho, ele atrapalha a visão. Da mesma forma, quando pensamentos mundanos, como ciscos, são introduzidos na mente, que é o olho da alma, ela não consegue olhar firmemente para o céu por meio da contemplação. Portanto, assim como Abraão, quando foi sacrificar, deixou seu servo e o jumento no sopé do monte, Gênesis 22:5, assim também quando um cristão está subindo o monte da meditação, ele deve deixar todos os cuidados seculares lá embaixo, para que possa ficar sozinho e passear pelo céu. Se as asas do pássaro estiverem cheias de lama, ele não pode voar. A meditação é a asa da alma. Quando o cristão está sujo com a lama da terra, ele não pode usar suas asas com o propósito de voar para Deus. Bernardo, quando chegava à porta da igreja, costumava dizer: fiquem aqui todos os meus pensamentos sobre as coisas deste mundo, para que eu possa conversar com Deus no templo. Portanto,
diga a si mesmo: vou meditar agora, ó todos vocês. Pensamentos vãos, fiquem para trás, não se aproximem. Quando você estiver subindo o monte da meditação, tome cuidado para que o mundo não o siga e o derrube do topo desse pináculo. Essa é a primeira coisa. A alma deve retirar-se. Feche a porta e tranque-a. Deixe o mundo lá fora. 2. A meditação é um pensamento sério e solene sobre Deus. A palavra hebraica meditar significa recordar e reunir os pensamentos com intensidade. A meditação não é um esforço superficial para ter alguns pensamentos religiosos transitórios, como os cães do Nilo, que lambem e depois fogem. Na meditação, o coração deve se fixar no objeto e o pensamento deve estar focado. Os pensamentos daqueles que são carnais, embora professem ser cristãos, vagueiam de um lado para outro e não se fixam em Deus. São como o pássaro que salta de um galho para outro, mas não permanece em lugar algum. Davi era um homem capacitado para a meditação. Firme está o meu coração, ó Deus. Salmo 108:1. Na meditação, os pensamentos devem ser direcionados e focados sobre o objeto. Um homem que cavalga rapidamente por uma cidade ou vila não se importa com o que está ao seu redor. Mas um artista que contempla uma pintura interessante observa todos os seus detalhes. Ele observa a simetria e a proporção dela, bem como cada nuance de sombra e de cor. Alguém que, embora se declare cristão, é carnal e inconstante, é semelhante ao viajante. Seus pensamentos correm apressadamente. Ele não se importa com Deus. Um cristão sábio é como o artista. Ele observa e pondera com seriedade as coisas pertencentes à religião. Em Lucas 2,19, lemos que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. 3. A meditação é elevar o coração às afeições santas. Um cristão entra em meditação como um homem entra no hospital, para que possa ser curado. A meditação cura a alma de sua morte e mundanismo. Falaremos mais sobre isso adiante. 3. A meditação é um dever. A meditação é um dever de todo cristão. Não há como contestar isso. A meditação é um dever, imposto e oposto. A meditação é um dever imposto, porém não arbitrário. O mesmo Deus que nos ordena a crer, também nos ordena a meditar, como vemos em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Embora essas palavras tenham sido ditas à pessoa de Josué, elas dizem respeito a todos nós. Assim como a promessa feita a Josué dizia respeito a todos os crentes, o que pode ser visto quando comparamos Josué 1:5 com Hebreus 13:5. Portanto, esse preceito que foi dirigido pessoalmente a Josué, medite nesse livro da lei de dia e de noite, se aplica a todos os cristãos. Assim como a palavra de Deus nos dá orientações, assim também a vontade divina deve impor a obediência. 2. A meditação é um dever oposto, que recebe oposição. Podemos concluir que a meditação é um bom dever, porque ela vai contra a inclinação da natureza corrupta. Como alguém já disse, você pode saber qual é a religião correta. É aquela que Nero persegue. Assim também você pode saber qual é um bom dever. É aquele ao qual o coração se opõe. Encontraremos naturalmente uma estranha aversão à meditação. Somos rápidos para ouvir, mas lentos para meditar. Pensar no mundo, mesmo que seja o dia inteiro, é algo prazeroso. Mas quando se trata da meditação sagrada, como o coração resiste e reluta contra esse dever e o considera uma penitência. Verdadeiramente, não há necessidade de outra razão para provar que um dever é bom do que a relutância de um coração carnal para praticá-lo. Tomemos, por exemplo, o dever de negar a si mesmo. Mateus 16:24. A autonegação é tão necessária quanto o céu. Mas quantas oposições são levantadas no coração contra ela? São feitas objeções. O quê? Negar minha razão e me tornar um tolo para que eu possa ser sábio? Não apenas devo negar minha razão, mas também minha justiça, lançá-la ao mar e nadar rumo ao céu, na prancha dos méritos de Cristo? Esse é um dever ao qual o coração naturalmente se opõe e discorda. Esse é um argumento para provar que a autonegação é um bom dever.
O mesmo acontece com esse dever da meditação. A antipatia secreta que o coração nutre contra ela mostra que ela é boa. Isso é um motivo suficiente para impor a meditação. 4. A meditação difere da memória. A memória, uma faculdade gloriosa, que Aristóteles chama de escriba da alma, senta e escreve todas as coisas que são feitas. A memória registra tudo o que lemos ou ouvimos. Assim Deus faz com que todas as suas maravilhas sejam lembradas. Parece haver alguma analogia e semelhança entre a meditação e a memória, mas concebo que haja uma diferença dupla entre elas. A meditação tem mais doçura do que a mera memória. A memória é o baú ou armário para guardar uma verdade. A meditação é o paladar para saborear e alimentar-se dela. A memória é como a arca na qual o maná foi guardado. Já a meditação é como Israel comendo o maná. Quando Davi começou a meditar em Deus, isso foi como uma comida saborosa para a alma dele. Salmo 63, 5, 6. Há tanta diferença entre uma verdade lembrada e uma verdade meditada, como há entre um tônico em um copo e um tônico ingerido. Lembrar de uma verdade sem meditar seriamente sobre ela apenas criará um motivo de tristeza para outro dia. Que consolo pode haver para o homem prestes a morrer o pensamento de que ele se lembrou de muitos conceitos excelentes a respeito de Cristo, mas nunca teve a graça para meditar sobre eles, a ponto de ser transformado. Um sermão lembrado, mas não ruminado, servirá apenas para aumentar nossa condenação. 5. A meditação difere do estudo. A vida do estudante é parecida com a meditação, mas difere dela. Meditação e estudo diferem de 3 maneiras. 1. Eles diferem em sua natureza. O estudo é um trabalho do cérebro. A meditação é um trabalho do coração. O estudo leva a mente a trabalhar. A meditação leva o coração a trabalhar. 2. Eles diferem em seu propósito. O propósito do estudo é o conhecimento. O propósito da meditação é a piedade. O propósito do estudo é a descoberta de uma verdade. O propósito da meditação é o aperfeiçoamento espiritual de uma verdade. O estudo procura a mina de ouro. A meditação escava e extrai o ouro dela. 3. Eles diferem no desfecho e resultado. O estudo nunca deixa um homem melhor. Ele é como o sol de inverno que tem pouco calor e influência. A meditação eleva a pessoa a um estado sagrado. Ela aquece o coração congelado e o faz derreter-se em lágrimas de amor. 6. Os temas da meditação. O próximo detalhe a ser discutido é o tema da meditação, sobre o que um cristão deve meditar. Agora entrei em um grande campo, mas apenas darei uma visão panorâmica do assunto. Farei como os discípulos, colherei apenas espigas enquanto estou de passagem. Alguns podem dizer, infelizmente eu sou tão estéril que não sei sobre o que meditar. Portanto, para ajudar os cristãos nesse trabalho abençoado, mostrarei a vocês alguns temas selecionados para meditação. Há 15 coisas na Palavra de Deus sobre as quais principalmente devemos meditar. Seção 1. Meditem sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são os vários raios pelos quais a natureza divina brilha para nós. E há 6 atributos especiais nos quais devemos fixar nossas meditações. 1. Meditem sobre a onisciência de Deus. Os olhos divinos estão continuamente sobre nós. Ele tem uma janela aberta para a nossa consciência. Nossos pensamentos são expostos diante dele. Deus pode dizer as palavras que falamos em nosso quarto. 2 Reis 2:12. Ele é descrito como possuindo 7 olhos, para mostrar sua onisciência. Jó declara a respeito de Deus: ele conta os meus passos. Jó 14:16. A palavra hebraica sapat, traduzida como conta, significa fazer um cálculo exato. O texto então declara que Deus calcula os nossos passos, quando faz uma observação precisa e exata de nossas ações. Deus estabelece cada passo de nossas vidas e mantém, por assim dizer, um registro diário de tudo o que fazemos. Meditem muito nessa onisciência. A meditação na onisciência de Deus deverá ter esses efeitos. 1. Ele será como um freio para nos impedir de pecar. O ladrão roubará enquanto o juiz o estiver observando? 2. Meditar na onisciência de Deus será um bom meio para tornar o coração sincero. Deus colocou uma janela no peito de cada homem, como Jó exclamou: será que Deus não vê os meus caminhos?
Jó 31:4. Se eu abrigar pensamentos orgulhosos e maliciosos, se eu buscar os meus próprios interesses mais do que os interesses de Cristo, se eu falsear meu arrependimento, o Deus do céu perceberá. Meditar na onisciência divina tornará um cristão sério, tanto em suas ações quanto em seus objetivos. Só um tolo ousaria ser um hipócrita diante de Deus. 2. Meditem sobre a santidade de Deus. A santidade é o manto bordado que Deus veste. É a glória da divindade, como está escrito em Êxodo 15:11. Deus é glorificado em santidade. A santidade é a pérola mais preciosa da coroa do céu. Deus é o exemplo e o padrão da santidade. Ela está primária e originalmente em Deus, como a luz do sol. Você pode separar o peso do chumbo ou o calor do fogo, tanto quanto pode separar a santidade da natureza divina. A santidade de Deus leva o coração dele a se levantar contra qualquer pecado, como sendo aquilo que é mais diametralmente oposto à sua essência. Como Abacuque 1,13 declara: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Meditem muito sobre esse atributo. A meditação na santidade de Deus deverá ter esses efeitos. Ela será um meio para nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Deus nunca nos ama até que sejamos como Ele. Há uma história de um homem deformado que colocou fotos lindas diante de sua esposa, para que, ao vê-las, ela pudesse ter filhos lindos. E ela teve. Seja como for, enquanto estivermos através da meditação, olhando para o brilho da santidade que irradia de Deus, nos tornaremos semelhantes a Ele e seremos santos como Ele é santo. A santidade é uma coisa bela. Salmo 110. Ela nos concede uma espécie de brilho angelical. Ela é a única moeda que estará vigente no céu. Através da meditação frequente nesse atributo, nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. 3. Meditem sobre a sabedoria de Deus. Ele é chamado de o único Deus sábio. 1 Timóteo 1,17. Sua sabedoria transparece nas obras da providência. Deus maneja o leme e guia todas as coisas de forma regular e harmoniosa. Ele traz luz das trevas. Pode acertar um golpe reto com um bastão torto. Pode usar a injustiça dos homens para fazer o que é justo. O Senhor é infinitamente sábio. Ele nos quebranta por meio de aflições e mesmo sobre esses pedaços quebrados do navio, Ele nos traz em segurança à costa. Meditem sobre a sabedoria de Deus. A meditação na sabedoria de Deus deverá acalmar eternamente os nossos corações. 1. Quando vemos que as coisas vão mal na política, o Deus onisciente tem as rédeas do governo em suas mãos e quem quer que seja o governante terreno, Deus o governa. Ele sabe como transformar tudo em bem e o trabalho dele será visto como formoso ao seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. 2. Quando as coisas vão mal conosco em particular, a meditação sobre a sabedoria de Deus manterá os nossos corações quietos. O Deus sábio me colocou nessa condição e quer eu tenha saúde ou doença, a sabedoria dele ordenará o que for melhor para mim. Deus fará o melhor remédio a partir do veneno. Todas as coisas serão benéficas e medicinais para mim. Ou o Senhor expulsará algum pecado ou exercitará alguma graça. Meditar sobre isso silenciará a murmuração. 4. Meditem sobre o poder de Deus. O seu poder pode ser visto na criação. Como diz Jó, Deus faz a terra pairar sobre o nada. Jó 26:7. Tendo Deus criado tudo, o que ele não pode fazer? Nada pode impedir o poder dele de criar. Deus não precisa de matéria preexistente e nem de instrumentos para trabalhar. Além disso, ele pode agir sem ferramentas. Perante ele, os anjos cobrem seus rostos e os reis da terra lançam as suas coroas. Ele é quem remove a terra do seu lugar. Jó 9:6. Um terremoto faz a terra tremer desde os seus pilares, mas Deus pode removê-la do seu lugar. Com uma palavra, Deus pode desfazer as rodas e quebrar o eixo da criação. Ele pode suspender os agentes naturais, fechar a boca do leão, parar o sol e fazer o fogo deixar de queimar. Xerxes, o monarca persa, atirou grilhões ao mar, como se pudesse acorrentar as águas agitadas. Mas quando Deus ordenou, os ventos e o mar lhe obedeceram.
Mateus 8:27. Com a palavra, Deus faz aparecer um exército de estrelas. Juízes 5:20. Se ele bater o seu pé, uma multidão de anjos prontamente formará um batalhão. E se ele levantar um estandarte e apenas assobiar, os próprios inimigos deles pegarão em armas e se levantarão para defender a causa dele. Isaías 5:56. Meu Deus do céu! Quem provocaria esse Deus? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Como o leão despedaça, sem haver quem possa livrar. Salmo 50:22. Meditem sobre esse poder de Deus. A meditação sobre o poder de Deus servirá para fortalecer grandemente a fé. A fé de um cristão pode ancorar em segurança na rocha do poder de Deus. Esse era o enigma de Sansão. Do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Enquanto meditamos sobre o poder de Deus, sai doçura desse forte. A Igreja de Deus está enfrentando problemas? Ele pode criar para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Isaías 65:18. A sua corrupção é forte? Deus pode quebrar a cabeça desse Leviatã. O seu coração é tão duro quanto uma pedra? Deus pode dissolvê-lo. O Todo-Poderoso macerou meu coração. Jó 23:16. A fé exulta no poder de Deus. Deste forte surge a doçura. Por meditar no poder de Deus, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Romanos 4:20. Ele sabia que Deus podia fazer um útero morto frutificar e os seios secos darem de mamar. 5. Meditem sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma disposição inata em Deus para fazer o bem, assim como o sol tem uma propriedade inata para brilhar. Como diz o Salmo 86:5. Tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. A misericórdia de Deus é tão doce que adoça todos os outros atributos dele. Santidade e justiça sem misericórdia seriam terríveis. Os geógrafos registram que a cidade de Siracusa, na Cilícia, está curiosamente situada, de modo que ali o sol nunca está fora de vista. Assim também, embora os filhos de Deus estejam debaixo de algumas nuvens de aflição, o sol da misericórdia nunca está completamente fora de vista. A justiça de Deus alcança as nuvens, a misericórdia dele ultrapassa as nuvens. Quão tardio Deus é para se irar. Ele levou mais tempo para destruir Jericó do que para fazer o mundo. Ele fez o mundo em 6 dias, mas levou 7 dias para demolir as muralhas de Jericó. Quantas flechas de aviso Deus disparou contra Jerusalém, antes de disparar sua flecha destruidora. A justiça vai a pé. Gênesis 18:21. Mas a misericórdia tem asas. A espada da justiça frequentemente jaz por muito tempo na bainha, a ponto de chegar a enferrujar, até que o pecado a puxa para fora e a afia contra uma nação. A justiça de Deus é como o óleo da viúva, que flui durante um tempo e então cessa. 1 Reis 4:6. A misericórdia de Deus é como o óleo de Arão, que não parou sobre a cabeça, mas escorreu para a gola de suas vestes. Salmo 133:2. Assim também, o óleo dourado da misericórdia de Deus não para sobre a cabeça de um pai piedoso, mas frequentemente também é derramado sobre os seus filhos e assim escorre até a 3ª e 4ª geração, alcançando as fronteiras de uma descendência piedosa. Meditem frequentemente sobre a misericórdia de Deus. A meditação na misericórdia será um poderoso imã para atrair os pecadores a Deus através do arrependimento. A meditação na misericórdia de Deus será como uma boia em uma rede de pesca. Ela evitará que o coração se afunde no desespero. Eis uma cidade de refúgio para onde correr, o Pai de misericórdias. 2 Coríntios 1:3. A misericórdia nos conduz tão naturalmente a buscá-lo como a criança busca o Pai. Deus tem prazer na misericórdia. Miqueias 7:18. Crisóstomo disse: a mãe fica feliz quando seu bebê suga seus seios. E como Deus se alegra
quando os pecadores mamam nos seios da misericórdia. A misericórdia é demonstrada até mesmo para o pior pecador. Ela não apenas vem trazendo salvação em suas mãos, mas a cura sobre as asas. A meditação na misericórdia de Deus levará um pecador a se derreter em lágrimas. Certa vez, uma pessoa, ao ler uma carta de perdão enviada pelo rei, caiu no choro e rompeu nessas palavras: um perdão fez o que a morte não poderia fazer, fez o meu coração se arrepender. 6. Meditem sobre a verdade de Deus. A misericórdia faz a promessa e a verdade a cumpre. Como diz o Salmo 89:33, não desmentirei a minha fidelidade. Deus não pode negar a si mesmo e nem a sua palavra. Ele é grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34:6. Ou seja, se Deus fez uma promessa de misericórdia para o seu povo, Ele estará tão longe de descumprir a sua palavra que Ele será melhor do que a palavra que empenhou. Muitas vezes, Deus faz mais do que disse, nunca menos. Muitas vezes, Ele dispara para além da marca que a promessa estabeleceu, mas nunca fica aquém dela. Deus é abundante em verdade. Por vezes, Deus pode atrasar uma promessa, mas jamais a descumprirá. A promessa pode permanecer muito tempo como uma semente escondida debaixo da terra, mas ela sempre brotará. A promessa da libertação de Israel passou 430 anos debaixo da terra. Mas quando chegou o momento, a promessa não foi retardada por um dia sequer. Êxodo 12:41. Em 1 Samuel 15:29 lemos: a força de Israel não mentirá. Meditar sobre a verdade de Deus servirá. 1. Como pilar para sustentar a fé. O mundo depende do poder de Deus e a fé depende da verdade dele. 2. Para nos tornar desejosos de imitá-lo. Devemos ser verdadeiros em nossas palavras e verdadeiros em nossos relacionamentos. Perguntaram a Pitágoras: o que torna os homens semelhantes a Deus? Ele respondeu: falar a verdade. Seção 2. Meditem sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus são flores que crescem no paraíso da Escritura. A meditação como uma abelha suga a doçura delas. As promessas não têm qualquer utilidade ou consolo para nós, até que sejam meditadas. As rosas no jardim podem nos dar o seu perfume, mas a doce água das rosas é destilada apenas pelo fogo. Assim também provamos a doçura das promessas na leitura, mas a quintessência das promessas é destilada na alma apenas pela meditação. Quanto mais um incenso é esmagado, mais cheiro ele exala. A meditação de uma promessa, como esmagado incenso, torna-a mais perfumada e agradável. As promessas podem ser comparadas a uma mina de ouro, a qual só pode enriquecer aquele que a escava. Através da santa meditação, escavamos aquele ouro espiritual que está escondido no meio da promessa, e assim somos enriquecidos. Cardano diz que cada pedra preciosa tem alguma virtude escondida em si. Em 2 Pedro 1,4, elas são chamadas de promessas preciosas. Quando as promessas são aplicadas através da meditação, então a virtude delas aparece e as promessas de fato se tornam preciosas. Há 3 tipos de promessas sobre as quais devemos meditar. 1. Meditem sobre as promessas de remissão. Está escrito em Isaías 43:25. Eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. Enquanto o pobre pecador pode dizer: infelizmente, estou profundamente endividado para com Deus. Temo não ter enchido o odre dele com as minhas lágrimas, mas enchi o livro dele com as minhas dívidas. Todavia, meditem sobre a promessa divina. Eu mesmo, sou que apago as suas transgressões. A palavra no original para apagar é uma metáfora alusiva a um comerciante. Quando alguém lhe pagava uma determinada dívida, então ele a apagava. Assim diz Deus: vou apagar o seu pecado, vou riscar o livro da dívida. No hebraico vou riscar as suas transgressões. Peguei a minha caneta e vou riscar sua dívida. Mas o pecador pode dizer: não há razão para que Deus faça isso por mim. Bem, mas os atos da graça não se guiam pela razão. Apago as suas transgressões por amor de mim.
Mas o pecador responde: será que o Senhor não se lembrará novamente dos meus pecados? Não, ele promete enviá-los para o esquecimento. Não me lembro mais de seus pecados. Eis uma doce promessa para meditar. Ela é como uma colmeia cheia do mel do Evangelho. 2. Meditem sobre as promessas de santificação. A terra não é tão tendente a se encher de ervas daninhas e espinhos, quanto o coração é tendente a se encher de cobiças. No entanto, Deus tem feito muitas promessas de cura e de purificação. Oséias 14:4, Jeremias 33:8. Promessa de enviar o seu Espírito. Isaías 44:3. O qual, por sua natureza santificadora, às vezes é comparado com a água que limpa o vaso, outras vezes é comparado ao vento que sopra sobre a neve e purifica o ar. Ainda outras vezes é comparado ao fogo que refina os metais. Meditem frequentemente sobre a promessa de Isaías 1:18. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O escarlate é um corante tão forte que nenhum homem sabe como removê-lo. Mas eis aqui uma promessa: Deus branqueará a alma. Ele transformará um pecador escarlate num santo branco como a neve. Oh, glórias, 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 Deus! Santo, santo, santo é o Senhor. Em virtude dessa obra de refinação e consagração, um cristão é feito participante da natureza divina. Ele é capacitado e tornado apto para ter comunhão com Deus para sempre. Meditem muito sobre essa promessa. 3. Meditem sobre as promessas de recompensa. Hebreus 4:9 nos diz que resta um repouso. Mateus 5:8 fala sobre a visão beatífica de Deus. João 14:2 menciona as mansões gloriosas. Meditar sobre essas promessas será como um tônico excelente para nos impedir de desmaiar sob o peso de nossos pecados e tristezas. Seção 3. Meditem sobre o amor de Cristo. Cristo está cheio de amor, tanto quanto está cheio de mérito. O que poderia ter sido o motivo de ele nos salvar e não os anjos caídos, senão o amor? Entre as peculiaridades do ímã está a seguinte: ele deixa o ouro e a pérola e atrai o ferro, que é um dos tipos de metal menos nobre. Assim também o fato de Cristo deixar os anjos, aqueles espíritos mais nobres, que são como o ouro e a pérola, e então atrair a si a humanidade, proclama o amor dele. O amor foi as asas com as quais ele voou para o ventre da Virgem. 1. Como o amor de Cristo transcende aos dos santos. O apóstolo chama de um amor que excede todo entendimento. Efésios 3:19. Esse amor é como o amor que Deus Pai tem para com Cristo. Ele é o mesmo em qualidade, embora não em paridade, como lemos em João 15:9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. O coração de um crente é o jardim onde Cristo plantou essa bela flor do seu amor. É o canal através do qual corre o fluxo dourado da sua afeição. 2. Quão soberano é o amor de Cristo. Em 1 Coríntios 1:26, lemos: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Na lei da antiga aliança, Deus passou pelo nobre leão e pela águia, e tomou a pomba para sacrifício. O fato de que Deus tenha passado por tantas pessoas de nobre nascimento e grandes habilidades, e tenha escolhido gratuitamente a mim, é algo que demonstra a profundidade da graça divina. 3. Quão invencível é o amor de Cristo. Ele é tão forte como a morte. Cânticos 8:6. A morte pode tirar a vida de Cristo, mas não o amor dele. Nem o nosso pecado pode apagar totalmente essa chama divina do amor. A igreja teve as suas enfermidades e caiu no sono. Cânticos 5:2. Contudo, mesmo manchada, ela ainda é uma pomba. Cristo podia ver a fé e revelar as falhas dela. O artista que fez uma pintura de Alexandre o retratou com o dedo sobre a cicatriz no seu rosto. Assim também, Cristo coloca o dedo da misericórdia sobre as cicatrizes dos santos. Ele não lançará fora as suas pérolas por qualquer grão de poeira. O que torna esse amor de Cristo mais estupendo é que não havia nada em nós para despertar ou atraí-lo. Ó graça maravilhosa do nosso Redentor!
Ele não nos amou porque éramos dignos, mas ao nos amar, nos tornou dignos. 4. Quão imutável é o amor de Cristo. O evangelista registra: tendo amado os seus, amou-os até o fim. João 13:1. Os santos são como letras de ouro gravadas no coração de Cristo, que não podem ser apagadas. Meditem muito sobre o amor de Cristo. 1. Uma meditação séria sobre o amor de Cristo nos fará amá-lo, mas em resposta. Provérbios 6:28 diz: pode alguém caminhar sobre brasas e os seus pés não se queimarem? Quem pode caminhar através da meditação sobre as brasas ardentes do amor de Cristo e não ter o seu coração inflamado de amor por Ele? Meditar sobre o amor de Cristo nos fará abaixar nossas cabeças e derramar lágrimas devido ao modo insensível como temos tratado o Evangelho. Como podemos pecar contra um Salvador tão amável? Será que não haveria outra pessoa para tratarmos mal, senão o nosso melhor amigo, aquele que não apenas nos ama? Será que Cristo não sofreu o suficiente sobre a cruz de madeira que devemos fazê-lo sofrer mais? Será que devemos lhe dar mais fel e vinagre para beber? Se alguma coisa pudesse sensibilizar o coração e levá-lo a se entristecer e meditar na indelicadeza com que ele tem tratado a Cristo. Quando Pedro pensou no amor de Cristo por ele, no fato de que Cristo não poderia negar nada a Pedro, mas que ele pôde negar a Cristo, isso fez com que lágrimas jorrassem dos seus olhos. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22:62. Meditar sobre o amor de Cristo nos fará amar os nossos inimigos. Jesus Cristo demonstrou amor por seus inimigos. Lemos sobre uma vez que o fogo secou totalmente a água. 1 Reis 18:38. É normal que a água apague o fogo, mas o fogo secar e consumir a água, algo que não é inflamável, foi uma coisa milagrosa. Cristo também realizou um milagre como esse. O amor dele ardeu sobre objetos que não eram apropriados para isso, o pecado e a inimizade dos homens. Ele amou seus inimigos, o fogo do amor de Cristo consumiu e secou totalmente a água dos pecados dos pecadores. Ele orou por seus inimigos: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:34. Jesus derramou as suas lágrimas por aqueles que derramaram o sangue dele. Para aqueles que lhe deram fel e vinagre para beber, Cristo deu o seu sangue que perdoa os pecados para que bebessem. Meditar sobre o amor de Cristo fará os nossos corações se derreterem de amor por nossos inimigos. Agostinho disse: Cristo fez da cruz um púlpito a partir do qual ensinou aos cristãos a grande lição de amar os seus inimigos. Meditar sobre o amor de Cristo será um meio para nos auxiliar na ocasião em que ele se ausentar. Por vezes, ele escolhe se ausentar. Cântico 5:6. Mas quando consideramos quão pleno e imutável é o amor dele, então somos auxiliados a esperar com paciência até que ele torne a se manifestar amorosamente a nós. Ele amou e não pode abandonar o seu povo por muito tempo. Miqueias 7:19. O sol pode estar longe na atual estação do ano, mas retorna na primavera. Meditar sobre o amor de Cristo nos leva a esperar pela volta deste sol da justiça, como diz Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Jesus é a verdade, portanto, ele deve vir. Jesus é amor, portanto, ele virá. Seção 4. Meditem sobre o pecado. 1. Meditem sobre a culpa do pecado. Estamos em Adão como numa cabeça federal ou representante comum. Quando ele pecou, nós nos tornamos culpados, como diz Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte pelo pecado, e assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O nosso sangue está contaminado devido à traição de nosso pai. Essa culpa traz consigo a vergonha, como sua irmã gêmea. Romanos 6:21. 2. Meditem sobre a sujeira do pecado. Não somente a culpa do pecado de Adão foi imputada, mas o veneno da sua natureza também foi transmitido. A nossa natureza virgem está contaminada. Se o coração está contaminado, como as ações podem ser puras? Se a água do poço estiver suja, não pode haver água limpa no balde. Como diz o profeta:
Todos nós somos como um imundo. Isaías 64:6. Somos como um doente sob os cuidados do médico, cujo corpo não possui nenhuma parte saudável. A cabeça está ferida, o fígado está inchado, os pulmões ofegantes, o sangue está infectado e os seus pés estão gangrenados. Esse é o nosso caso, antes de ser alcançados pela graça salvífica. Na mente, a escuridão. Na memória, a inconstância. No coração, a dureza. Na vontade, a teimosia. Como diz Isaías 1:6, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Um pecador encoberto pela imundície do pecado não é melhor do que um demônio em forma humana. Além disso, outra coisa que infelizmente deve ser seriamente considerada é o nosso apego ao pecado. O pecado é natural para nós. O apóstolo chama de o pecado que tão firmemente se apega a nós. Hebreus 12:1. O pecado não é facilmente removido. Um homem pode tão facilmente se livrar da pele de seu corpo quanto pode remover o pecado de sua alma. Não há como nos livrarmos dessa víbora enquanto estivermos vivos. Meditem frequentemente sobre essa contaminação do pecado. Quão forte é esse veneno? Uma gota dele é capaz de envenenar um mar inteiro. Quão venenosa e maligna era aquela maçã que foi capaz de envenenar toda a humanidade. Meditem sobre isso com tristeza. Meditar sobre o pecado fará as plumas de nosso orgulho caírem. Se o nosso conhecimento nos torna orgulhosos, esse é um pecado suficiente para nos tornar humildes. Até mesmo o melhor santo vivo que foi tirado da sepultura do pecado ainda tem sobre si o cheiro das mortalhas. 3. Meditem sobre a maldição do pecado. Gálatas 3:10 declara: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa maldição é como uma praga mortal em uma fruta, que a impede de amadurecer. O pecado não é apenas uma coisa que profana, mas uma coisa que condena. Ele não é apenas uma mancha na face, mas uma facada no coração. O pecado nos trai e nos entrega nas mãos do diabo, o qual escreve todas as suas leis em sangue. O pecado nos prende à ira de Deus. Então, o que são todos os nossos prazeres terrenos se a espada da vingança divina está pairando sobre as nossas cabeças? O pecado faz surgir o pergaminho escrito com maldições contra um pecador, um pergaminho voador, Zacarias 5:1-5, que virá rapidamente se a misericórdia não o impedir. Malaquias 3:9 diz sobre os pecadores: com maldição vocês são amaldiçoados. E essa maldição permanecerá até que seja removida por Cristo. Meditem sobre a maldição que é devida ao pecado. Meditar sobre essa maldição fará você temer continuar no pecado. Quando Mica roubou o dinheiro da sua mãe e a ouviu amaldiçoá-lo, ele não ousou guardá-lo por mais tempo, mas o devolveu a ela. Juízes 17:2. Ele teve medo da maldição da sua mãe. Quanto mais devemos temer a maldição do nosso Deus. Meditar nessa maldição nos fará temer de nos entretermos com o pecado. Não teremos prazer em nos entretermos se nossa casa estivesse contaminada por uma praga mortal. O pecado traz consigo a praga da maldição de Deus, que se apega a um pecador. Meditar sobre isso nos faria fugir apressadamente do pecado. Enquanto nos sentamos à sombra do espinheiro do pecado, sairá fogo dele para nos devorar eternamente. Juízes 9:15. Meditem sobre a vaidade da criatura. Quando tiver extraído o melhor que a criatura pode dar, você encontrará a si mesmo insatisfeito e enjoado. O melhor vinho tem a sua borra, a rosa mais bela tem os seus espinhos, e os confortos mais puros têm os seus incômodos. Não se pode dizer que a criatura é plena, a menos que digamos que ela é plena de vaidade, assim como uma vela pode estar plena de vento. Em Jó 20:22 lemos: na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Aqueles que pensam encontrar felicidade aqui na terra são como Apolo,
que precisou se contentar com uma árvore em lugar de sua amada Dáfne. Meditem sobre a vaidade da criatura. O mundo é como um espelho quebrado, que mostra uma beleza enganosa. Meditar sobre a vaidade do mundo será como escavar em torno das raízes de uma árvore para desprendê-la da terra. Isso servirá para desprender os nossos corações do mundo e será uma prevenção excelente para nós quanto a amar as coisas terrenas. Que o cristão pense assim consigo mesmo. Porque eu levo muito a sério uma vaidade tão inútil. Se toda a terra se transformasse em um globo de ouro, ela não poderia preencher o meu coração. Meditar sobre a vaidade da criatura nos fará buscar consolos mais firmes, o favor de Deus, o sangue de Cristo e as influências do Espírito. Quando vejo que a vida que vou buscar na cisterna é vã, então desejarei ir para o oceano. Em Cristo há um tesouro inesgotável. Quando o homem descobre que o galho começa a se quebrar, então ele solta o galho e se agarra ao tronco da árvore. Assim também, quando percebemos que a criatura não passa de um galho podre, então pela fé nos agarraremos a Cristo, a árvore da vida. Apocalipse 2:7. A criatura não passa de uma cana agitada pelo vento, mas Deus é a rocha eterna. Eita graça poderosa do nosso Criador! Eita graça poderosa do nosso Redentor! Eita graça poderosa do nosso Rei! Irmãos, Jesus reina, Ele vive, Ele está às portas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmão, quero deixar um ensino muito poderoso para você. Primeiramente, irmão, o que você acha desse ensino desse homem? Que ensino, irmão, abençoador. Que ensino inspirador, irmão. Como a gente pode, irmão, colocar esse ensino em prática na nossa vida? Porque ele parece uma poesia. A palavra de Deus, na verdade, é uma poesia, irmão. Por isso que você precisa se alimentar dela diariamente, irmão. Você vai ler cada coisa, irmão, que assim, seus olhos vão esbugalhar, seu coração vai disparar. Irmão, a palavra de Deus é linda demais, irmão. É a coisa que mais linda há no mundo, irmão. Davi disse assim: como amo a sua palavra. Assim nós também temos que falar: como amo a sua palavra. Irmão, nós não podemos esquecer, na hora da nossa oração, a primeira ação de gratidão que nós devemos ter é por Deus ter nos deixado a sua palavra, irmão. A primeira coisa que nós devemos agradecer, irmão, nas nossas orações, eu aprendi isso e estou te ensinando, é agradecer pela palavra de Deus. Irmão, e como é, irmão, que a gente vai colocar esse ensino tão edificante, tão abençoador em prática? É muito lindo escutar. A gente vai escutar, daqui a pouco vai sair por um ouvido, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque o maligno, irmão, ele rouba a semente. A Bíblia diz que ele rouba a semente, é ele que rouba a semente ali plantada, semeada. Uma pessoa vem, entrega uma palavra de Deus pra gente, a gente escuta na hora. Dá meia hora depois, irmão, a gente nem lembra mais daquela palavra. O maligno, ele vem com as coisas do mundo, as preocupações do mundo, na nossa mente, na nossa cabeça, faz com que aquela palavra se perca, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz para a gente dar guardada, dar morada a palavra de Deus no nosso coração. E então esse ensino é para isso, é para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente ruminar, ser como o boi. Já reparou como o boi come? Como ele está comendo capim? Ele fica um tempo lá, ruminando, repara. Assim ele está ruminando. Já, irmão, os animais que são amaldiçoados, como o porco e a cobra, eles não ruminam a comida. Por isso eles são amaldiçoados. Então, irmão, sejamos como o boi. Ao nos alimentarmos da palavra de Deus, nós temos que ruminar. E como você pode fazer isso, irmão? Vou te dar uma dica de uma irmã nova na fé. Serve para você também. A alma, irmã, ela é inimiga do espírito. Ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer meditar na palavra de Deus. Ela não quer ser piedosa, irmão, porque a alma, ela vai entrar em conflito sempre com o nosso espírito. Ela vai dizer, eu quero. E o espírito vai dizer, não, você não quer nada, você não pode. Como você pode fazer isso, irmão, vencer sua alma? Eu descobri uma técnica. Você conversa, irmão, com a sua alma. Quando a tua alma quiser pecar, quando a tua alma não quiser orar, você vai falar para ela, você vai orar sim, em nome do Senhor Jesus.
Hoje eu comecei a fazer a gravação desse sermão em jejum e eu estava com muita fome. E a Alma começou a reclamar para comer. Eu falei com ela assim: você vai esperar eu fazer a obra do Senhor para depois você comer, em nome do Senhor Jesus. Minha barriga doendo, ela reclamando. Eu falei isso com ela, irmão, ela se aquietou na hora, irmão. Então, irmão, a nossa alma, ela nos escuta, irmão. Você precisa falar com a sua alma. Eu falei para ela assim: Jesus jejuou 40 dias no deserto. Você está com fome apenas um dia e está reclamando. Não, você não tem que querer, você vai esperar. Assim a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que conversar com a nossa alma. E se ela continuar teimando, irmão, você continua teimando com ela. O que você faz? Você vai ajoelhar, irmão. Porque aí o maligno aí não está te deixando em paz. Você tem que ajoelhar, irmão. A Bíblia diz o quê? Que os humilhados serão exaltados. Então, irmão, você conversa com a sua alma. Quando você for jejuar um dia, que a tua alma reclamar o dia inteiro, sabe o que você fala para ela? Você não se comportou bem comigo, então amanhã eu vou jejuar de novo. Irmão, só existe um caminho para a gente vencer essa batalha. A gente precisa negar a nós mesmos, negar a nossa alma. Se a gente tem que ser como atleta, como disse o Paulo, o atleta, ele não treina para conseguir aquela medalha sem uma meta. Ele tem uma meta. A meta do cristão, irmão, qual é? É alcançar o prêmio da boa-aventurança, né? É chegar lá, é entrar no reino de Deus, é ganhar as vestes brancas, é ganhar um novo nome numa pedrinha branca, é reinar com Jesus. Então, para isso, irmão, nós precisamos nos comportar como um atleta, irmão. Como é a vida de um atleta, irmão? Ele acorda de madrugada para treinar, ele não come certas coisas, ele não sai à noite, ele não bebe, ele não fuma, ele se alimenta super bem, ele precisa dormir super bem, ele treina o corpo, ele tem autodomínio, autocontrole, ele tem acompanhamentos, né, ali de especialistas. Para quê? Para ele conseguir aquela medalha. Então, nós, servos do Senhor, cristãos, crentes em Jesus, nós precisamos viver com uma meta. A meta não é morrer na praia não, irmão. A meta é chegar ao reino do Senhor, entrarmos no reino do Senhor, reinarmos com o Senhor. É o prêmio pela boa aventurança, como diz o Paulo. Então, irmão, nós precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos negar a nossa carne. Nós precisamos dizer não à nossa alma. O Espírito tem que governar a alma, irmão. Isso nós não conseguimos sozinho. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos sentar aos pés de Jesus Cristo, aprender com Ele, que era humilde e manso de coração. Nós precisamos suplicar a Deus que Ele nos dê os frutos do Espírito Santo: amor, compaixão, benignidade, domínio próprio, mansidão. Nós precisamos clamar a Deus que Ele nos torne a imagem e semelhança de Jesus Cristo, como Jesus Cristo era, enxergar com os olhos de Jesus, ouvir com os ouvidos de Jesus, falar como Jesus falava, nos olhar no espelho e vermos a imagem e semelhança de Jesus, irmão. Isso é possível, irmão. É possível. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Claro que Jesus Cristo era santo. Nós não somos porque temos uma herança aí de Adão e Eva. Mas o objetivo de Deus é esse, irmão, quando Ele nos chama. Ele diz: venha do jeito que você tiver. Ele nos chama do jeito que a gente tá, irmão. Um caco, sujo, imundo, porcos, cheio de mancha, cheio de pecado, cheio de demônio. Ele diz: venha do jeito que você tiver. Mas Ele não diz: fica do jeito que você tiver. Não, irmão. Não, irmão. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O objetivo de Deus, quando Ele nos chama, é nos tornar um povo santo para Ele. Então, irmão, nós precisamos ser como atleta. Como atleta, irmão, faz tudo o que tem que fazer, todo o sacrifício da vida deles para ganhar uma medalha, uma coisa que é corruptível, uma coisa que daqui a pouco se acaba,
Muitas vezes eles guardam aquelas medalhas. Muitos atletas, depois que ganham aquelas medalhas, sabe onde é que eles guardam? Na gaveta de meias. Nós não, irmãos. Nós estamos lutando pelo prêmio da boa-aventurança, pelo prêmio da salvação. Não é uma moeda, uma coisa corruptível, uma medalha que você vai guardar dentro da tua gaveta de meias. Não, é pela salvação. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, irmão. E é isso, irmão. Nós precisamos nos esforçar, irmão. Se nós não nos revestirmos da força de Deus, da ousadia de Jesus Cristo, da mente de Jesus, dos poderes que vêm lá de cima, irmão, nós vamos morrer na praia, irmão. Quantos crentes aí estão aí caídos no caminho, irmão? E depois, para você se levantar, por mais que a palavra de Deus diga que Jesus ele nunca abandona os seus, é mais difícil, irmão. Porque quando você conhece a palavra de Deus e você cai no pecado deliberadamente, Deus vai te deixar ali, irmão, tu beirar ao fundo do poço, para Ele te resgatar de volta. E às vezes isso não acontece, né? Então, irmão, há um relato de um homem que ele se esforçou muito por ganhar uma medalha. Essa medalha era uma medalha dos Jogos Olímpicos aí muito importante. Ele ganhou a medalha de ouro. Irmão, ele pegou aquela medalha, foi para o Hotel 5 Estrelas, onde ele estava. Quando chegou lá, ele jogou aquela medalha em cima assim de uma mesa, pegou uma garrafa de uísque e começou a se embriagar. O vazio que estava na alma daquele homem, irmão, depois de tudo que ele fez, todo o esforço empenhado por ele, ele pegou aquela medalha, jogou ali do lado e foi se embriagar, se sentindo a pessoa mais vazia do mundo. Assim é você, irmão, assim somos nós no mundo. Você se empenha em comprar casas, comprar carros, você se empenha em conseguir aquele homem bonito, aquela mulher bonita, e nada disso, irmão, vai te preencher. Esse vazio que você tem na alma, a gente é corpo, alma e espírito. Esse vazio que você sente na sua alma é o vazio do seu espírito falando para você: eu preciso me alimentar, eu preciso de comida. Essa comida, irmão, é a leitura da palavra de Deus e é falar com Deus. É uma troca. Deus fala conosco através de sua palavra e nós falamos com Deus quando oramos. Não adianta você ler a Bíblia, Deus falar com você e você ficar calado. Não, você tem que falar com o Pai. Nós temos um Pai, lá, Deus lá no céu. É assim que a gente se comunica. Então, irmão, uma coisa eu tenho para falar para você. Esse vazio, irmão, que você tem aí, nunca será preenchido. Você vai morrer, irmão. Nunca será preenchido com coisas materiais. A medalha de ouro que você ganhar, mais importante do mundo, seja o que for, não passa de algo corruptível. A única medalha que vai preencher a sua vida, que vai fazer com que você viva com um propósito, você vai descobrir para que Deus te criou, qual é a tua missão aqui na Terra. É você viver com uma meta de chegar a reinar com Cristo, a ser salvo, a viver uma vida eterna no paraíso. É isso que eu tenho para falar para você, irmão. E eu vou deixar um versículo da Bíblia aqui para você meditar, porque Jesus te chama. Ele te chama para beber dessa água da vida, irmão. E é de graça, irmão. Se você quiser, irmão, beber dessa água da vida, vem, irmão. Porque foi essa água que eu bebi, essa água que eu bebo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Querido irmão, vou deixar um ensino aqui muito poderoso para você sobre como orar, que eu aprendi ontem com o príncipe dos pregadores, chama-se Spurgeon. Mas lembre-se de uma coisa, irmão, você pode escutar a pregação dos príncipes dos pregadores, como um homem como Spurgeon, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui você fazer como Maria fazia. A Bíblia diz que eram duas irmãs, Maria e Marta. Enquanto Marta estava lá ocupada com os afazeres da casa, Maria se sentava aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo para aprender com ele.
E Marta chegou a reclamar com o nosso Senhor Jesus Cristo que Maria não estava ajudando ela. E o nosso Senhor Jesus Cristo virou para ela e falou assim: Marta, Marta, a melhor parte você está perdendo. Então, irmão, que nós possamos sentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender com Ele, que era manso e humilde de coração. Assim diz a palavra. O ensino, irmão, é quanto a orar, porque até mesmo para orar, nós precisamos aprender. Eu não sabia, com 1 ano de convertida, eu ainda não tinha aprendido a orar, porque as pessoas, cada um ora de um jeito. Mas até para nós chegarmos a Deus, nós temos que ter reverência e temor. A Bíblia diz nos Salmos que nós devemos entrar na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, com louvores e adoração. Então, a primeira parte de uma oração, você vai entrar para orar ao Senhor adorando Ele, adorando a Deus, adorando, louvando, bendizendo. Depois, você vai começar agradecendo, irmão. Você vai agradecer, irmão, por tudo que você tiver na sua vida. Você já vai começar o dia, irmão, agradecendo a Deus por Ele ter te levantado, irmão. Porque se não fosse Deus te permitir, você nem teria dado o primeiro suspiro. Então você vai agradecer a Deus ali, por Ele ter te levantado, pelas misericórdias dEle, pela graça dEle, pela sua benignidade, pelas obras de sua criação, a natureza. Você vai agradecer, irmão, por tudo. Você vai agradecer, irmão, até mesmo se você estiver passando por um momento de aflição. Porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graças, em todos os momentos. E Paulo fala que nós devemos ter um contentamento piedoso. Contentamento piedoso quer dizer que em toda e qualquer situação nós devemos dar graças e glórias a Deus. E aí depois você vai para a parte do arrependimento, irmão. Você vai ali, você vai se arrepender, você vai pedir perdão a Deus pelos teus pecados diariamente, porque todo dia a gente peca sem nem sentir, né? Você vai pedir perdão a Deus até pelos pecados que você ainda não cometeu. O Davi fazia isso. Ele pedia perdão a Deus até pelo pecado que ele ainda não tinha cometido, né? Sonda, Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, depois disso, irmão, você vai interceder. Você vai interceder pela sua vida, pela vida dos seus parentes, você vai interceder pela vida dos seus amigos, dos seus irmãos, que a Bíblia diz para nós intercedermos e orarmos uns pelos outros. Você vai orar pelas nações, pelos líderes das nações, você vai orar pelo povo de Israel e você vai orar pelos órfãos, pelos oprimidos, pelas viúvas, pelas pessoas que estão na rua em mendigância, pelas pessoas que estão presas. Você vai intercedendo, irmão. Aí somente depois disso tudo, irmão, você vai fazer as suas petições. Você vai orar a Deus pelas coisas que você deseja. Lembrando sempre, irmão, que aquilo que a gente deseja tem que estar em consonância com a palavra de Deus. Tem que estar em consonância com o que está na Bíblia. E lembrando sempre da gente colocar e dizer para Deus que se for da vontade de Deus, irmão. Veja bem, irmão, você não vai pedir o marido dos outros, irmão. Tem gente que ora pedindo para desfazer o casamento de uma pessoa e ela se casar com o marido de outra pessoa. Tem gente que ora assim. Você não vai pedir um carro novo, irmão, para você andar aí se mostrando para os outros. Você vai pedir um carro, irmão, para você ajudar na obra do Senhor. Você não vai pedir recursos, irmão, financeiro, que Deus é o dono do ouro e da prata, Ele dá se quiser, para gastar com coisas do mundo, com as suas vontades da carne. Você vai pedir recursos, irmão, para você poder ajudar mais na obra do Senhor. Mandar missionários lá para fora, ajudar com recursos na igreja, onde seja que você esteja congregando, ajudar os pobres. Lembrando sempre que você não pode ficar, irmão, ajudando obras ou ajudando pessoas, achando que isso aí vai comprar a tua salvação, irmão. Porque a Bíblia diz que isso aí não passa de trapos de imundícia. Então, às vezes, muitas pessoas, eu escuto falar assim, eu tenho dinheiro, eu ajudo muita gente. Irmão, isso aí, a Bíblia diz que não passam de trapos de imundícia. Ninguém é salvo por obras, irmão. Nós somos salvos pela fé. A fé no Filho de Deus. É Ele quem nos justifica. Então, é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. Então, irmão, só que tem algo muito importante, irmão.
Antes de você fazer isso tudo, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você, primeiro, irmão, você precisa ter conteúdo para poder falar com Deus. Primeiro, você lê a Bíblia, irmão. Você lê a Bíblia para que Deus fale com você. Aí só depois disso tudo é que você começa a orar. Antes, você fala com o Pai. Você lê a Bíblia. E o Pai fala com você através da palavra dele. Depois você fala com o Pai, orando, através da sua oração. Então vamos lá para os passos. Primeiro, a leitura da Bíblia. Segundo, você vai entrar nos átrios do Senhor com louvores e adoração. Terceiro, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Quarto, você vai orar, interceder, fazer petições. Tendo em mente, irmão, que isso aí você precisa fazer nas primeiras horas do dia, irmão. Você não faça como Caim fez, irmão. Deus não aceitou as primícias de Caim e aceitou as primícias de Abel. Por quê? As primícias de Abel eram as primícias. Ou seja, o que nós temos que dar para Deus são as primeiras horas do dia. Irmão, não deixa para orar à noite quando tu chegar do trabalho, já cansada, com a mente cheia de preocupações, com sono. Não dá a pior parte do teu dia, irmão, para Deus. Deus, ele nos dá a melhor parte do dia, porque ele nos dá a nossa vida, a nossa respiração. Ele nos dá o pão nosso de cada dia, irmão. Então, irmão, dê, irmão, as primícias da sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo e você vai ver a sua vida sendo transformada. Não só a sua vida, mas a vida de todos ali que estejam ao seu redor, dos seus filhos, da sua família. Então, irmão, é esse ensino que eu deixo. Eu estou ensinando, me desculpa se eu me enrolo às vezes, mas eu estou ensinando para eu aprender, porque eu falo assim, às vezes eu falo, Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei orar direito. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um intercessor pela nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote perante Deus. E o nosso Espírito Santo, ele que nos ajuda também a orar. Mas como é que se aprende a orar, irmão? É orando. A oração você não pode esquecer. Ela é um míssil balístico contra Satanás. Satanás, ele não quer que nós oremos. Portanto, irmão, conselho eu te dou. Lança míssil balístico sobre Satanás. Todos os dias, irmão, nós precisamos fazer isso. Todos os dias, irmão. Se você, irmão, quer vencer a carne, quer vencer o maligno, quer vencer as tentações, que não é fácil, quer vencer o diabo que ruge como leão, buscando a quem possa dragar, quer vencer a serpente do pecado, que fica o tempo inteiro aí te oferecendo uma maçã. Ora, irmão. Ora, irmão. Ora e lança esse míssil balístico para a honra e glória do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Graças a Deus. Amém e amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta
que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu voltando, vier dos